Durante esse período de férias, você trabalhou a sua organização pessoal? Não? Você trabalhou a sua organização material? Você fez uma retomada dos seus estudos? Você analisou o seu desempenho escolar? Se você não fez isso, então na aula de hoje eu quero que você se liga nesse vídeo, que eu irei te dar uma dica muito preciosa para que você possa cada vez mais alcançar novos objetivos nos seus estudos. São 4 palavrinhas. Eu quero que você se liga nesta aula de hoje, que eu estarei explicando o que é o ciclo PDCA na nossa rotina diária de estudos. Como o próprio nome diz, trata-se de um ciclo. Portanto, a melhoria se torna contínua cada vez mais que o ciclo é ativado e retornado ao seu início. Então ele tem um ponto de início, ele vai girando até retornar ao seu ponto de início. O significado de PDCA é uma sigla que dá nome a uma ferramenta usada para medir a qualidade dos seus estudos. Seu foco é a solução de problemas, seguindo as 4 fases indicadas pela letra: Plan, Do, Check e Act. Planejar, fazer, verificar e agir. Por ser uma ferramenta de uso cíclico, ele também promove a melhoria contínua dos nossos estudos. As 4 etapas do ciclo PDCA. A primeira é a definição de problemas. A segunda, definição de objetivos. A terceira, escolha dos métodos. E a quarta, por que muitas das vezes o problema ocorreu? A quarta, você precisa questionar por que esse problema aconteceu. Eu quero agora falar os 5 porquê e o processo PDCA. Não há como planejar a solução de um problema sem identificar a causa inicial. O problema raiz, aquele que realmente é o motivo de tudo. Por exemplo, imagine que você descubra um problema em sua casa. A luz não está acendendo em determinado cômodo. Você pode se perguntar: por que a luz não acende? A resposta é óbvia: porque deve estar queimada, não é isso? Você primeiro verifica a lâmpada e descobre que está queimada. Mas você se pergunta: por que a lâmpada queimou? Ao verificar a caixa de luz, descobre que o disjuntor referente àquele cômodo está desarmado. Você concluiu que quando isso aconteceu, mesmo assim a lâmpada queimou antes mesmo dele desarmar. Você poderia simplesmente religá-lo, mas você se pergunta: por que o disjuntor foi desarmado? Normalmente, isso acontece quando há uma oscilação de energia, além da capacidade do disjuntor. Mas você se pergunta: por que houve uma sobrecarga de energia? Você volta no cômodo e nota que há vários aparelhos ligados em uma mesma tomada, por meio de um adaptador, o que gerou uma sobrecarga naquele circuito. E você se pergunta: mas por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Por fim você descobre que uma outra tomada daquele cômodo, antes de ser usada para ligar um dos aparelhos à rede elétrica, está bloqueada por uma mudança de layout na mobília. Você mudou a mobília de lugar e aquela tomada ficou impossibilitada de ser usada. Se no início dessa conversa
alguém dissesse que a luz do cômodo não acendia porque mudaram um móvel de lugar, você consideraria uma resposta adequada? Possivelmente não, não é? Por isso, o método ciclo PDCA, ele tem 5 porquês tão usados. Veja a sequência dos porquês e por que eles são usados até descobrir a verdadeira causa do problema que você quer tanto resolver. Porque a luz não acende, porque a lâmpada queimou, porque o disjuntor foi desarmado, porque houve uma sobrecarga de energia e porque colocaram tantos aparelhos na tomada. 5 perguntas. O método fazer. Eu quero falar sobre ele. É hora de pôr a mão na massa, executando-se o que foi determinado no passo anterior. Treinar o método, executar, realizar mudanças na nossa rotina diária de estudo. Não procurar a perfeição, mas o que poderia ser feito de forma prática. Às vezes, uma mudança simples na sua rotina de estudo faz toda a diferença no final. Você precisa registrar e medir os seus resultados. E precisa se perguntar: está sendo satisfatórios os seus resultados na sala de aula, nas aulas online, nos estudos? Você está satisfeito? Eu quero dizer para você que é interessante notar que nessa fase desse ciclo PDCA, apesar de ser chamado de do, que é fazer, não se começa realmente fazendo algo, mas motivando as pessoas, lembrando-os que elas terão que arregaçar as mangas e colocar as coisas em prática. Você precisa planejar os seus estudos. Você precisa ter uma rotina de estudos. Você precisa organizar a sua vida. E isso não é fácil, exige sacrifício. Você precisa começar a sacrificar algumas coisas, talvez o horário de televisão, talvez ficar muito tempo em redes sociais. É mudança de estilo de vida, de rotina diária. Quando você começa a mudar aos poucos, no final você vai perceber que fez uma grande diferença na sua vida. Eu quero aqui citar uma frase de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele disse uma vez assim: se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Outro ponto importante outro ponto importante na fase é fazer. No ciclo PDCA é não procurar a perfeição, mas aquilo que pode ser conseguido de forma prática. Eu já tive alunos que estudaram tanto, e na hora de fazer o vestibular, na hora do Enem, não conseguiram a nota necessária. Estudaram demais. Porque o problema não é estudar demais, é estudar de forma errada. É não ter uma rotina de estudos, é não organizar a vida, é não organizar a sua rotina diária, é não avaliar os resultados. Às vezes você estuda 5 horas por dia e quando você vai realizar a prova não é satisfatório, você não compreende o conteúdo que o professor está passando, está tratando em sala de aula. Por isso, fique atento e não exagere na busca de uma qualidade perfeita. Defina padrões que possam ser alcançados e avalie se a avaliação está de acordo com os limites aceitáveis. Então comece de baixo. Defina 1 hora do seu dia para estudar, rever o conteúdo,
organizar o seu caderno. Tenha um hábito de estudar. É importante para o dia a dia. A outra ferramenta é cheque, né? Eu nem sei inglês, mas eu acredito que seja isso, vocês me desculpam, né? Esta é uma etapa mais importante que define o ciclo de PDCA. Depois de checar, vamos procurar agir de forma melhorada. Eu quero aqui citar 4 coisas. A primeira, você precisa verificar se o padrão está sendo obedecido. Segundo, verificar o que está funcionando e o que está dando errado. Terceiro, você precisa se perguntar por quê a cada passo, novamente, e se um problema é detectado, você precisa recorrer aos outros ciclos do PDCA. Se algo não está dando certo, você precisa voltar atrás. Você precisa identificar o que está errado. E outra coisa importante, com as respostas, treinar método definitivo. O que é o método definitivo? Você vai traçar horas de estudo. Todo dia você vai ter um horário para estudar. E nesse um horário você vai desligar celular, você não vai ficar vidrado na televisão, você vai focar nos estudos. É um método definitivo. Você vai organizar suas anotações no caderno, você vai organizar aquilo que é prioridade de matéria para estudar. Isso é você definir. Eu quero aqui falar também sobre o diagrama de Ishikawa. Eu nem sei se pronuncia esse nome. Ishikawa pode auxiliar no modelo de PDCA. Eu quero dizer para você que, na verdade, os 5 porquês do diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha do peixe, eu vou disponibilizar essa aula em arquivo, também em PDF, para que vocês possam estar vendo esse diagrama de Ishikawa. Ele é um peixe, tá? Pode tanto ajudar na fase de teste do planejamento, ou também ao se descobrir o problema quando a fase de checagem. Você começa estudando. O ciclo de PDCA, ele é um ciclo. Você começa fase por fase. E quando uma fase não está dando certo, você precisa voltar, identificar o que está dando errado, corrigir e seguir adiante. Você precisa usar o método dos 5 porquês, em conjunto com o diagrama de Ishikawa. Como você vai seguir adiante, como você vai enxergar o problema e como você vai seguir adiante. Eu estou disponibilizando também aqui no vídeo a foto do diagrama, tá? Para que você possa compreender, tá? Mão de obra, materiais, método e medida, as causas de cada uma desses métodos. Ishikawa, ele definiu 6 possíveis causas de problemas que devem ser investigadas com a ajuda do método dos 5 porquês. Primeiro, método. O próprio método usado pode ser a causa do problema. É preciso verificar se ele é mesmo adequado. Às vezes você escolhe um método de estudo e ele é ineficiente. Ele não está te ajudando a estudar. Ele está te atrapalhando, na verdade. Então ele é ineficiente. O próprio método que você escolheu para estudar, ele é o seu problema. Materiais. Às vezes você usa materiais de baixa qualidade para estudar, defeituosos, inapropriados, e às vezes não te ajuda em nada. O celular é importante, professor? Ele é importante. Você pode fazer uma pesquisa. Às vezes tem uma palavra que você não sabe. No Google você pode procurar o significado de palavras. Você pode procurar entender certos assuntos. Ele é importante e ele é uma ferramenta muito importante. Mas se você fica estudando e olhando o celular, esse método seu de estudo ele é ineficiente. Então você precisa ter materiais que te ajudem a estudar de forma eficiente. Terceiro, mão de obra. A seleção, a qualidade,
a motivação nos estudos, que você possa entender os fatores que devem ser analisados. Você precisa ter motivação para estudar. Motivação é muito importante. Tem gente que começa a estudar, ele já deixa os materiais de lado, ele já liga uma TV, ou ele sai, ou ele fica o tempo todo no celular. Você não tem motivação para estudar. Às vezes a matéria é complicada, às vezes a matéria é difícil de entender, e você, por não ter uma rotina de estudo, você não consegue compreender o conteúdo. Outro ponto, máquinas, equipamentos que são utilizados. Talvez você tenha um celular, é importante usar o celular. A televisão também nos ajuda com informação, ajuda, dependendo do programa, ajuda. Computador em casa, se você tiver computador também ajuda. Livros. Seu funcionamento dos seus materiais estão adequados? Você está regulando o uso do celular na sua rotina de estudo? O quinto ponto, medidas. Toda vez que nós estudamos, nós temos que fazer um levantamento de resultados para ver se os nossos estudos estão sendo eficientes. Eu te pergunto, você está fazendo isso? A forma como você está estudando, o método que você escolheu, o ambiente que você estuda, os seus materiais de estudo, está sendo satisfatório? Você precisa fazer essa checagem. É preciso fazer esse levantamento, porque se esse quinto ponto, que é o mais importante, estiver dando errado, você precisa voltar desde o início e verificar onde foi que você errou. Sexto, o meio ambiente. O seu ambiente de estudo é adequado? Às vezes você está em casa, eu entendo, e você quer estudar, mas tem muitas pessoas conversando, você não consegue se concentrar. Qual é o melhor horário de estudo para você? Você já pensou nisso? O seu ambiente de estudo, ele está protegido de sons, de barulhos ou de outros elementos que possam te atrapalhar a estudar? Se você analisar cada um desses pontos, você será possível tornar o seu método de estudo mais assertivo e eficiente. Tá bom? ACT. Hora de agir com mais assertividade. Eu quero aqui falar alguns pontos. Deixa eu te fazer uma pergunta. As coisas estão conforme você tem programado? Na verdade, no seu plano de estudo existem inconformidades. Então você precisa agir para corrigir e prevenir os erros. Concorda comigo? Se as coisas estão saindo como programados, continue assim. Se existem inconformidades no seu plano de estudo, na sua rotina de estudo, é hora de agir, parar, corrigir e prevenir os erros. Você precisa melhorar o seu estudo, o seu horário de estudo. Você precisa fazer um levantamento de todas as soluções que você levantou e que deu certo. Eu acho que é importante você fazer esse levantamento. Ao final da quarta fase, eu quero dizer para vocês que o conceito, o ciclo de PDCA, recomenda o reinício do ciclo para buscar todos os dias uma melhoria contínua que não seja interrompida. Quando na verdade esse método, essa técnica, ela foi definida, ela começa a ser aplicado, as medidas elas se dão bem, ainda mais intensas, eu quero dizer para você, em busca de erros e desvios. Ela é muito eficiente. Ela detecta na hora se o seu método de estudo ele está sendo assertivo ou ele está sendo ineficiente. Se está errado, se existem inconformidades,
o processo de PDCA, o seu ciclo de PDCA, ele precisa ser reiniciado. Assim como o computador ele trava, ou quando o celular trava, e para que ele volte a funcionar, você precisa reiniciar o celular. Para que você possa, a cada dia, buscar uma melhoria contínua do processo. Eu quero aqui citar uma última coisa para encerrarmos essa aula. Cuidados ao aplicar o método PDCA. Só passe para a fase fazer depois de ter se dedicado exaustivamente à fase planejar. Você não constrói uma casa se você não planejar bem os custos da construção. Se você quer comprar um carro, se você algum dia quer ficar milionário, você precisa planejar o seu futuro. Caso você perceba que na fase agir está havendo um excesso de repetições e tentativas, retorne à fase planejar. Evite um circuito no ciclo, pulando fases. Às vezes você acha a fase difícil, cansativa e você pula de fase. Evite isso, não deixe acontecer. O ciclo é preciso ser seguido fase por fase. Você precisa se dedicar tempo suficiente aos questionamentos e às buscas dos porquês. Eu quero dizer para você que o ciclo PDCA ele é muito simples, mas ele exige e ele vai exigir de você, cara aluno, dedicação. Muitos se iludem ao aplicar o ciclo PDCA, a técnica PDCA, acreditando que é uma ferramenta que não exige trabalho dedicado e minucioso. Dentre os erros mais comuns, eu quero destacar alguns para você. Falta de fundamentação ao responder aos porquês. Às vezes você faz uma pergunta e você mesmo não consegue dar a resposta. Por que você está estudando de maneira errada? Às vezes você não consegue responder. Você precisa fazer uma análise dos cenários incompletos. Você precisa fazer as medições para ver se estão imprecisas e se precisam ser melhorados. Você precisa criar uma padronização na hora de estudar, para que não haja falha. Você precisa ter um padrão de estudo, para que todos os dias você possa seguir aquele cronograma. Eu espero que você tenha entendido. E para a atividade da aula de hoje, eu quero que você elabore o seu plano de estudo, com horário, com aquilo que é importante estudar, aquilo que precisa ser melhorado, quais as matérias que você tem dificuldade de estudar, de compreender. Eu quero que você faça um plano de estudo. Eu vou estar disponibilizando na aula um modelo para que você possa seguir como base para elaborar o seu. Um grande abraço do professor Anderson. Foi um prazer estar com vocês nessa aula de hoje. E até a próxima. Fica com Deus.